Olá, estamos aqui mais uma vez. Cada semana trabalhamos um tema para você. Hoje é melasma, mas antes disso, se eu fosse você, ia lá e verificava os outros programas. Nos acompanhe em nossas mídias, esteja conosco no YouTube. Você vai ver, no último programa falamos de acne, oleosidade, cravo, comedão, uma série de coisas importantes para você. Hoje vamos falar sobre melasma. Primeiro, se você é mãe ou quer ser mãe, você tem a obrigação de estar conosco no programa. Melasma é uma mancha que acomete principalmente as mulheres gestantes. O que as pessoas sabem sobre isso? Vamos verificar agora no nosso quadro Avenidas e Vielas. Olá, gente! Vamos pelas avenidas e vielas desta cidade para saber a opinião das pessoas quanto a um assunto muito falado, mas pouco conhecido: melasma. Você sabe o que é? Esse que vos fala particularmente não sabia, mas eu aprendi. O programa Beleza a Fundo é conhecimento e cultura. Vamos juntos percorrer as avenidas e vielas e aprender um pouco sobre esse assunto. Chegando aqui para conversar com a Bruna. Manchas no rosto. Já teve? Te preocupa? É um assunto que é uma dor de cabeça para você ou não? Eu nunca tive, mas é uma preocupação sim. E a forma que eu tenho para poder evitar isso é usando o hidratante, protetor solar, evitar a quantidade de tempo que eu fico exposta ao sol, dependendo do horário. E essa é a forma que eu encontrei para não ter nenhuma mancha, para não ter essa preocupação no dia a dia. Porque o dia é corrido, a vida é muito corrida, muito tumultuada, então para poder economizar mais meu tempo e ficar mais tranquila, essa foi a forma que eu encontrei. É, para todas as mulheres, principalmente quando a gente passa dos 40. Em relação ao sol na juventude, que a gente não se importa, então eu não tenho tanto devido aos cuidados que eu tive, mas mesmo assim eu percebo que eu tenho tendência para ter melasma. Com certeza. Lógico, assim, que eu não deixo isso sobrepor, né? Mas com certeza é uma preocupação. Melasma. Já ouviu falar? Sabe o que é? Sim, é a mancha que dá no rosto, na pele das grávidas. Algum familiar já teve? Alguma amiga já teve? Te preocupa isso no futuro? Eu nunca tive ninguém próximo, perto de mim, assim, que tivesse, mas é uma coisa que preocupa, sim. Eu me preocupo ainda porque eu tenho tendência. Eu só não tive até agora, da minha idade, devido aos cuidados que eu tive com proteção ao sol, usando ácidos, né? Mas se eu parar, eu tenho certeza que eu vou ainda ter melasma. Não me tira o sono, mas é uma preocupação que agora eu vou procurar cuidar, sim. Eu estava assim, buscando, agora eu parei de dar de mamar, né? Estou me organizando, mas eu quero cuidar sim. Quando tem o melasma, qual a melhor maneira de tratar, de cuidar para que ele não fique tão notório assim no rosto, no corpo da pessoa? Bom, quando a gente tem dinheiro, a gente tem condições de tratar, mas quando a gente não tem, eu sou professora, então eu vou nas minhas possibilidades. Eu vou no dermatologista, ele passa o ácido, como eu falei, e um filtro solar. E proteger do sol o meu rosto, sempre. Vocês viram que interessante? As pessoas até falaram bem. O nosso repórter passou vergonha hoje, não sabia de nada. As pessoas sabiam mais que ele. Mas será que isso é suficiente ou não? Será que tem muito mais coisas? Se eu fosse você, eu assistia a próxima entrevista. Você vai saber o que é acromia, discromia, hipercromia, fototipo, melasma, tudo é interligado. Vamos acompanhar? Vem aí o quadro 10 minutos com o especialista.
Professora Verusca, o que seria um melasma? Então, Robson, melasma, elas são manchas que apresentam principalmente na região da face, regiões expostas ao sol. Elas podem ser mais claras, mais escuras, mas elas também apresentam na região de colo, região de braço, sempre região mais exposta. Então são aquelas manchas que vão aparecendo e que incomodam principalmente as mulheres. Professora Verusca, por que as pessoas têm manchas e todas as manchas são iguais? Keliane, em relação às manchas, não, todas as manchas não são iguais. Existem algumas características. Em relação ao melasma, são manchas na região da face, né? Geralmente conhecida também como mancha gravídica, porque desenvolve após uma gravidez. Existem manchas mais claras, manchas mais escuras, então depende um pouco do pigmento daquela pessoa. Vamos lá, nós conhecemos como eumelanina e feomelanina. Se a pessoa ela tem um pigmento mais escuro, por exemplo, a eumelanina, as manchas dela, assim como a cor do cabelo, vão apresentar cores mais escuras. Se a pessoa geralmente é mais clara, tem um cabelo loiro ou mais ruivinho, as manchas vão aparecer de manchas mais claras, mais avermelhadas, devido à eumelanina. Então, existem essas diferenças, não dá para falar que toda mancha vai ser igual, que todas as manchas devem ser tratadas de forma igual. E, professora Verusca, qual seria a diferença de acromia, hipercromia e hipocromia? Pode falar um pouquinho pra gente? Robson, nós temos a acromia, que no caso é a ausência, né, da melanina, a produção do pigmento naquele local. É muito comum, por exemplo, no vitiligo. A hipocromia, como o nome já fala, hipo, é uma diminuição da coloração daquele local, geralmente porque os melanócitos, que são as células, eles produzem menos melanina. Então a pessoa apresenta então aquelas manchinhas mais claras do que o tom da pele. E a hiper já fala que é o aumento, então hipercromia é o aumento daquela cor. Geralmente os melanócitos eles trabalham de uma forma mais acentuada, então há um aumento de pigmento naquela região e aí fica com aquelas manchas mais escurecidas do que o próprio tom da pele. Professora, então quais são os tipos de melasma e quais as principais causas para o aparecimento deles? Bom, nós temos o melasma epidérmico. O melasma epidérmico, como o nome já fala, ele é mais superficial, ele apresenta-se na epiderme, que é a camada mais superficial da pele. E nós temos também o melasma dérmico, que ele já vem mais agregado, mais fundo ao tecido cutâneo e já acomete, né, a região dérmica, que é uma camada mais profunda da pele, junto com os vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Então, o tratamento dele já é um tratamento muito mais difícil. E nós temos também o misto. E em relação à causa, o que causa esses melasma, existem N motivos que podem vir a desenvolver o melasma, mas não tem nenhum que a gente fala, nossa, isso é que desenvolveu o melasma. Mas algumas características, como por exemplo, várias exposições ao sol. Às vezes no momento você fala assim, eu não me exponho ao sol, não. Mas quando você era jovem, você se expôs demais ao sol, tomou bastante sol, bronzeou demais, então acaba que vai acumulando e aí você vai começar a desenvolver essas manchas futuramente. Então, a exposição ao sol. Outra coisa também, outro fator que desenvolve o melasma são fatores hormonais, principalmente em mulheres. Durante a gravidez desenvolve bastante esse fator de melasma por causa desse aumento da produção de hormônios. Pessoas que trabalham em lugares muito fechados com vapor, cozinha,
aquele vapor quente indo sempre de encontro à pessoa, isso também pode vir a desencadear o melasma. Então, principalmente a exposição demais a calor. Então, em termos de genética também, pessoas que já têm a predisposição genética, eu faço uso de protetor solar, eu faço uma boa alimentação, eu não me exponho diariamente ao sol, eu uso protetor solar, então o que eu posso estar fazendo? Eu comecei a desenvolver manchas, por quê? Não tem como eu te explicar, falar, a causa é isso, porque a própria predisposição genética já vai te levar a um aparecimento dessa mancha. Então, os principais fatores são esses. Então, o que a gente tenta melhorar é evitar essa exposição demais ao sol, fazer o controle hormonal, observar, né? E outro fator é, se você for se expor ao sol, ou se expor, eu trabalho muito exposta ao vapor, ao calor, então usar o fator de proteção, né, que é o filtro solar. Outro fator também é gravidez. Se você está grávida, proteja mais ainda, porque tem todo um fator hormonal ali envolvido. E isso pode vir a acentuar a probabilidade de você desenvolver essas manchas conhecidas como melasma. Então, professora Verusca, sobre esse tema interessante que é o melasma, eu queria saber se existe algum tratamento estético para esse tipo de situação. Existem vários tratamentos, mas hoje em dia está sendo aceito, está sendo mais utilizado 3. O primeiro são loções, cremes que as pessoas utilizam em casa mesmo como uma forma de clareamento, né? Os peelings e até mesmo laser. Então, professora, falando de vários tratamentos, você falou do peeling, né? A gente ouve muito falar de peeling, mas todo peeling ele é um peeling químico? Porque há muito essa dúvida, né, nos consultórios. Não, todos os peelings não são químicos. Existem vários tipos de peeling. Por exemplo, nós temos o peeling físico, que é aquele peeling na qual nós fazemos a esfoliação, né, em casa mesmo, ou até mesmo em uma cabine, antes de um protocolo de hidratação, limpeza de pele. Tem o peeling de diamante, tem o peeling de cristal, que são máquinas que fazem sucção. No caso do peeling de diamante, ele faz uma pressão negativa, suga e aí a gente faz um lixamento. Peeling de cristal, que a gente usa o óxido de alumínio, né, que também faz um lixamento utilizando o óxido de alumínio. E o peeling ultrassônico também, que a gente utiliza sem nenhum tipo de química, nenhum tipo de ácido, vamos dizer assim, né? E o peeling químico, ele já há a utilização de algum tipo de ácido. Então, quando se refere a peeling, está querendo necessariamente se referir a uma descamação daquela pele, a retirada daquelas células mortas e para que haja uma nova reestruturação de células mais novas, células mais sadias, para deixar a pele com um aspecto melhor. Então, o peeling nada mais é do que essa descamação, essa esfoliação, essa retirada dessas células. Quando nos referimos a peeling químico, aí sim, a utilização de algum tipo de ácido. Então, quando a pessoa fala assim, peeling, não, vai descamar minha pele, eu não quero fazer peeling não, porque vai manchar, não. Então, falou de peeling, não necessariamente é um ácido. Se falar peeling químico, aí sim se refere a um peeling com a utilização de um ácido. Show de bola, professora Verusca. Você falou tanto aí dos benefícios do peeling químico e eu queria saber se qualquer pessoa pode fazer. Tipo, eu assim, posso fazer? Bom, não é bem assim, qualquer pessoa pode fazer, né? A gente tem que observar alguns critérios, né? Por exemplo, é sempre bom fazer uma anamnese antes, observar onde a pessoa trabalha, com quem que ela trabalha, porque se ela trabalha, digamos assim, muito exposta ao sol, então não é muito bom que ela esteja fazendo um peeling químico, porque se utiliza-se de ácidos, né? Às vezes ela trabalha exposta a caldeiras, que é vapor muito quente, porque tudo isso pode vir a desencadear um aumento dessa mancha, em vez de ter um efeito benéfico, a gente acaba desenvolvendo
um efeito maléfico. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado, observar também se é uma pele muito sensível ou não. Então, assim, dá para trabalhar com outros tipos de peeling, né, sem ser o peeling químico. Então, tem que observar também o fototipo de pele daquela pessoa, para então montar todo um protocolo para saber se para aquela pessoa indicado, se é o melhor para ela, é o peeling químico ou não. Em relação a você poder fazer o peeling químico, a gente faz uma avaliação, né, observa, mas eu creio que não tem nenhuma contraindicação não, observando assim por alto parece que não. Mas a gente faz uma anamnese e aí depois a gente monta um protocolo que melhor vai se encaixar no seu biotipo. Então, professora, se o nosso amigo Robson fosse fazer um peeling químico, né, quais seriam os cuidados que ele teria que ter após um tratamento? Se o nosso amigo Robson fosse fazer um peeling químico, ele teria que ter os cuidados em relação a não tomar sol, a não se expor demais ao sol, né? Caso ele for ter, eu preciso sair num sol de, vamos dizer, meio-dia, 1 hora que é um sol mais forte, ele teria que utilizar um filtro solar, né? Um protetor solar com um fator de proteção mais alto, ou até mesmo um boné, algo que, no caso a mulher, a sombrinha, um chapéu, que iria proteger, né? E mesmo quando eles estivessem em casa, no computador, ou debaixo de uma lâmpada incandescente, ele também teria que estar fazendo uso do filtro solar. O ideal, então, é que a pessoa utilize o filtro solar tanto em casa quanto se ela for se expor ao sol e que ela venha a repor esse protetor solar de 3 em 3 horas. Por quê? A gente tem a ideia de assim, eu passei protetor solar hoje, de manhã ou de tarde, tá bom, não vou passar mais. Não, eu passei protetor solar. Não. Pessoal, o protetor solar, ele age, mas ele protege até 3 horas. Depois desse período, ele não protege mais. Existem literaturas que falam até 2, mas a maioria fala que até 3 horas ele tá um bom protetor solar, ele tá protegendo. Então, depois disso, ele não tá protegendo mais. Então, após essas 3 horas, tem que haver uma reaplicação? Sim, tem que haver uma reaplicação. Porque senão você se expõe a um sol ou se expõe demais a uma luz incandescente, a um vapor, e aí sim você começa a ver que aquela mancha está aumentando em vez de estar diminuindo. Então, ao fazer esse tratamento, você tem que ter esse cuidado na exposição ao sol ou ao se expor demais a essas lâmpadas. E outra coisa também, que quando nós fazemos um peeling químico, alguns peelings químicos, faz a descamação, ela descasca, né? Vamos dizer assim, a gente brinca assim que cobra troca de pele, né? Então a pessoa vai estar trocando de pele. Então temos que ter um pouquinho de cuidado, por quê? Não arrancar, não tirar aquela pelezinha que está ali se desgrudando, porque quando você faz essa retirada, você pode estar desencadeando um processo inflamatório ali, e aí vai aparecer uma mancha que antes não existia. Então, um dos principais cuidados é que se houver alguma descamação, deixa que a descamação aconteça naturalmente. Nada de tirar aquelas pelezinhas, porque senão você pode desencadear uma mancha ou até mesmo aumentar aquela mancha que você gostaria de diminuir. Professora, você falou sobre fototipo, né? Teria como explicar melhor para nós, então, o que vem a ser um fototipo? Verdade, Robson. Quando você me perguntou se você poderia fazer o peeling químico, né? Eu falei que teria que fazer uma avaliação e observar seu fototipo. O fototipo de pele é o seguinte, de acordo com a tabela de Fitzpatrick, ele é dividido em 6 tipos de fototipo. O fototipo 1 é aquela pele bem branca, muito sensível, aquele tipo de pele que nunca bronzeia, sempre se queima. Fototipo 2 também é uma pele branca, só que é uma pele branca um pouco menos sensível e ela também tem a tendência a queimar e raramente se bronzeia. Já o fototipo 3 é uma pele morena clara, né, onde uma pessoa ela se queima raramente, ela tende a queimar, mas ela se bronzeia com mais facilidade. E ela já é um pouco mais resistente ao sol, né? Não é tão sensível. E a pele do fototipo 4 é uma pele morena, né? Ela se bronzeia com muita facilidade e ela já é bem mais resistente. Fototipo 5 é uma pele morena mais escura.
a pessoa não queima, ela tende a se bronzear com bastante facilidade e também é uma pele mais resistente. E já o fototipo 6 é a pele negra, ela não queima, né? Ela sempre já é uma pele pigmentada, ela não queima e ela é uma pele nada sensível, ela é uma pele bem resistente. Então, aí, de acordo com esses 6 fototipos, a gente escolhe qual peeling que seria adequado para aquela cliente. No seu caso, a gente iria observar, fazer algumas perguntas e observar qual que era o seu fototipo. E, de acordo com o seu fototipo, iria escolher o ácido mais indicado. Então, professora, já que nós falamos, né, do fototipo do nosso amigo Robson, qual é o fototipo que é mais predisponente a ter o melasma? E também a gente ouve muito falar melasma e cloasma. Qual a diferença do melasma e do cloasma? Bom, Keliane, o fototipo ele é muito importante sim, porque depende o seguinte, quanto mais escura aquela pele, mais morena aquela pele, maior a predisposição dela vir a desenvolver uma mancha, a vir desenvolver, no caso, o melasma. Então, a gente pode dizer que o fototipo 4 para cima, se a pessoa já tem, se identificou, eu tenho um fototipo 4, então já tenha um cuidado maior, porque daí para cima a probabilidade de você vir a desenvolver mancha é maior. Então, quanto mais clara a pele, menor a probabilidade. Não significa que não terá, mas diminui o risco, enquanto que quanto mais morena, mais escurinha, vai aumentando este risco. E em relação à diferença entre cloasma e melasma, é o seguinte, o melasma ele é uma mancha normal, realizada pelo excesso, né, de pigmento, pela melanina. O cloasma, ele é um nome, um termo dado ao melasma, só que desenvolvido durante a gravidez. Por quê? Conhecido também como cloasma gravítico. Então, é muito comum as pessoas terem a pele bem lisinha, limpinha, sem nenhuma mancha, e durante a gravidez aparecer essa mancha, ter esse aparecimento dessa mancha. Então, conhecido como cloasma gravítico. Então, o melasma, ele não é só relacionado a uma gestante, porque, por exemplo, um homem pode vir a desenvolver melasma. A probabilidade é muito menor do que na mulher, mas ele pode vir a desenvolver. Já o cloasma gravítico não, ele é aquela mancha que é um tipo de melasma, né, só que dado após uma gestação. Sendo assim, fica bem claro que é muito importante você conseguir identificar bem qual é o tipo para saber qual o melhor tratamento a ser desenvolvido. Então, você que está em casa, que está nos assistindo, tenha um cuidado maior ao escolher o profissional que você vai estar tratando. Por quê? O profissional ele precisa identificar e conhecer a característica de cada pele, identificar o fototipo de cada pele, para então montar um protocolo. Não é uma receitinha de bolo, porque minha colega fez, a minha amiga fez, então eu quero fazer, eu quero que faça igual, aí vai lá, faz e acaba manchando mais. Não. O tratamento estético, pessoal, coloca na cabeça de vocês, não é receitinha de bolo, ele tem que ser montado, ele tem que ser moldado de acordo com a característica. Então fica aí a importância de você escolher um bom profissional, um profissional que se qualifique, um profissional que mostra para você um melhor tratamento de acordo com as suas características, de acordo com o seu fototipo de pele, de acordo com o seu perfil individual. Mais uma vez, a professora Daniela Verusca foi excepcional. Ela te disse uma série de coisas importantes. Primeiro, tem vários tipos de melasma, você consegue se proteger. Tem gente que não faz isso. O que acontece? Sequela permanente. Nós estamos aqui para te ensinar. Você, profissional, tem que saber um passo a passo. Você sabe como aplicar corretamente, com segurança? Não sabe? Você, cliente, quer saber se o profissional está executando corretamente uma aplicação de peeling em você? É muito comum, não é? Peeling, ácido, é muito bonito falar isso. Mas e na hora da prática? Será que dá para a gente fazer? Você não sabe? Tem dúvida? Vamos assistir agora um quadro Faça Direito, onde a gente vai apresentar um tutorial de como executar a aplicação correta de um ácido para tratar melasma. Vem aí então o quadro
faça direito. Vamos começar o nosso passo a passo. Aqui nós vamos realizar um peeling químico, que é uma utilização de um ácido, né? Como as manchinhas dela são as manchas mais escuras e o fototipo dela é um fototipo de pele mais escura, então nós vamos estar utilizando o ácido mandélico. Se você tem alguma dificuldade ou alguma dúvida em relação ao fototipo, os fototipos eles são divididos em 6 fototipos. Dá uma pesquisadinha na tabela de Fitzpatrick, tá? Lá eles falam de todos os fototipos, que eles são classificados em branco, moreno, moreno claro, moreno mais escuro, negro. Então dê uma olhadinha, tá bom? De acordo com o fototipo dela, nós vamos escolher então o ácido mandélico. Eu já perguntei ela disse que está demaquilada já, sem nenhuma maquiagem. Porém, eu estou observando aqui que ela é um pouquinho rebelde e tem um pouquinho de batom e eu vou tirar. Por quê? Eu sou má. Então vamos tirar esse batonzinho, né? Que nada de parecer bonitinho para a câmera. E nós então vamos higienizar essa pele. Vou pegar um gelzinho de limpeza. Na hora de você escolher o gelzinho de limpeza, dê uma preocupação para observar qual tipo de pele da sua cliente. Se for um tipo muito oleosa, use um gelzinho mais indicado para pele oleosa. Se for uma pele seca, um gel de limpeza ou uma loção de limpeza mais para pele seca. A mesma coisa para mista. Movimento sempre para cima, porque a gravidade já empurra para baixo, a gente não precisa nada caindo, né? Então, ó, sempre para cima. Pega uma buchinha. Essa buchinha você mesmo pode fabricar em casa, tá? Ela é algodão com gás fio 13, tá? Porque às vezes você vai comprar a gás e a gás ela é muito aberta e você não consegue fazer essas buchinhas. Então tem que ser gás fio 13 o algodão. Agora nós vamos esfoliar essa pele. Toma um pouquinho de cuidado na hora da esfoliação nessa região da bochecha. Por quê? Ela é uma região muito sensível. Como ela é uma região muito sensível, muitas pessoas podem ficar vermelho rapidinho e machucar. Então dê mais ênfase na região de queixo, região de nariz, de testa, que são regiões um pouco mais grossas. Às vezes vocês podem questionar, mas ela não vai estar usando luva, tudo. Eu sempre uso luva depois da esfoliação. Por quê? Eu acho a minha mão um pouquinho pesada, então a luva ela tira um pouquinho do tato. Então às vezes eu posso estar colocando mais força e eu achando que não está e acabar machucando a pele da cliente. Então fica a critério seu. Se você já quiser começar com luva, usa. Se não, pode fazer como eu faço. Eu esfolio, depois da esfoliação é que eu coloco a luva. Movimento sempre para cima, como eu já falei, movimento circular, ó. Sem muita força. Para facilitar a retirada, você pega uma buchinha seca, dá uma leve varrida para tirar todos os grânulos, sem forçar ela, tá? Sem pesar, só mesmo bem de leve para dar uma varridinha. E agora eu molho e retiro todo o excesso. Bom, após a retirada de todos os grânulos, agora nós vamos passar um tônico. Um tônico adstringente. Por que o tônico adstringente? Porque eu quero retirar o excesso de sebo, de gordura que ficou nessa pele. Então, o ideal é que seja o tônico adstringente. Bom, isso daqui que estou mostrando para vocês é o Daphne. É um recipiente de vidro, é onde tem que ser depositado o peeling, tá? O ácido ele não pode ser depositado em recipiente de plástico e nem de alumínio, tem que ser de vidro. Nós temos regiões sensíveis, como por exemplo a região de canto de boca, essa região aqui, região de canto de nariz, que é essa região aqui, e região dos cantos dos olhos, que é essa região aqui onde a gente costuma falar que dá o pelinho de galinha. Bom, essas regiões são regiões sensíveis, então nós temos que protegê-las contra
o ácido que nós vamos depositar nessa pele. Então, nós vamos utilizar a glicerina líquida para fazer isso. Então, você pode estar utilizando ela. É o melhor. Só que, eu não consegui achar nenhum lugar glicerina líquida, mas geralmente quase toda farmácia tem. Mas eu esqueci de comprar, posso substituir por alguma outra coisa? Sim, você pode estar utilizando o óleo de amêndoa. Mas, se você tem condição de ter a glicerina, utilize ela que a proteção é melhor, tá? Agora nós vamos aplicar com cotonete, coloquei a glicerina líquida e você aplica nessa regiãozinha, ó, para proteger. Mesmo jeito do outro lado. Aqui entre as narinas, ó, e no cantinho do olho, ó. Após protegido, vamos para o ácido. Aplicamos a glicerina em toda a região sensível e agora nós vamos vir com o ácido. Coloquei as luvas para proteger, porque se você usa ácido sem luvas, você vai perdendo as digitais, tá? E a vigilância sanitária, ela tá caindo em cima porque a Anvisa proibiu o uso dos pincéis. Então, toma um pouquinho de cuidado, porque os pincéis, se você resolver utilizar, ele é individual. Então, cada cliente tem que ter o seu, tá bom? Aqui nós vamos utilizar com as luvas, usando a luva mesmo. Bom, primeira coisa, esse ácido que eu tô usando é o ácido mandélico 10%. Por que eu escolhi esse ácido? Por causa do fototipo de pele dela, tá bom? Então, vocês podem observar que a manchinha dela é bem delimitada. Então, eu vou aplicar esse ácido primeiro nessa manchinha aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Eu aplico em toda essa região da manchinha, na borda, ó. Agora, eu vou para outra região lateral, que é em toda a mancha, ó. Ela é bem visível, então você consegue passar em toda a sua margem. Observa se tem manchinha em mais outra região. Ela é mais nessa região mesmo. Vou passar um pouquinho aqui na região de queixo. Bom, após aplicado, eu vou deixar agir aqui por 10 minutos, certinho? Então, deixamos agir por 10 minutos e depois de 10 minutos nós vamos voltar para reaplicar o restante. Fique com a gente. Cuidado se a pele for muito sensível. Se ela for muito sensível, sempre peça um feedback para o cliente. Por quê? Porque às vezes começa a arder. Deu ardência demais, você pergunta ela, na escala de 1 a 5, que tanto que tá ardendo? Aí se ela fala assim, 2, você tira. Significa que tá incomodando muito. Então você tira como? Tira com água, tá? Vai com água abundante, não use algodão e gás, você usa apenas o algodão. Pega, sempre tenha um borrifador de água por perto, porque se a cliente falar assim que tá incomodando, borrifa água no algodão, tira tudo, passa uma máscara calmante de boa qualidade e um protetor solar, e pede ela para estar utilizando esse protetor solar em casa, tá bom? Eu não tenho uma boa máscara calmante aqui. Se eu não tenho uma boa máscara calmante aqui, na sua casa ou onde você mora, talvez você tenha uma água termal. A água termal é muito boa, você deixa ela na geladeira, depois você joga, borrifa ela mais fresquinha, mais friinha também, que ela já dá uma acalmada, já dá uma hidratada naquela pele, tá bom? Então é sempre importante vocês terem esse tipo de cuidado, tá? Porque às vezes não é todas as pessoas que têm essa indicação de usar o peeling químico. Outra coisa que você tem que observar é se aquela pessoa ela está exposta diariamente ao sol, porque a pele fica muito fotossensibilizada, então pode vir a aumentar essa mancha, ou então você não vai conseguir ter resultado nenhum, tá? Então tenha um pouco de cuidado na indicação daquele cliente, porque não é indicado para todas as pessoas, correto? Outra coisa que você tem que ter cuidado. Embora essas manchinhas apareçam muito durante a gestação,
por isso também são conhecidas como máscaras gravídicas, por causa do efeito hormonal, não pode ser feito o peeling químico em gestantes, tá bom? Ela tem que passar o período de amamentação. Terminou o período de amamentação, aí você pode começar com o tratamento com peeling químico, tá bom? E é ideal que você sempre faça um teste antes para observar se ela não vai desenvolver nenhuma alergia. Como que é feito esse teste? Geralmente você pode passar um pouco atrás da orelha, deixar ali uns 15 minutos para ver se ela não vai ter nenhuma reação. Se ela não tiver nenhuma reação, você pode aplicar. Lembrando, isso só depois do período de amamentação. Você pode fazer esse teste alérgico com todas as pessoas, tá bom? Mas tem esse tipo de cuidado. Bom, passou os 10 minutos, agora eu vou reaplicar em toda a face, tá? Por quê? Porque às vezes fica uma manchinha pequenininha ali, aqui, e a gente não vê, então para tentar dar uma cor mais uniforme. Só que tem um pouquinho de cuidado. Às vezes é que sua cliente, ela tem sobrancelha definitiva, que é aquela hiperpigmentação. Se ela tiver, não passa o ácido ali, porque onde você passar vai desbotar, vai descolorir aquela sobrancelha. E aí ela não vai ficar muito feliz, né? Vamos lá. Tenta passar sempre de uma forma bem uniforme, tá? Esse peeling químico a gente utiliza sim, mas se você vai utilizar um peeling químico, sempre tenha atenção de olhar o modo de uso dele no rótulo do produto que você está utilizando. Porque alguns peelings químicos, eles falam para você estar utilizando esfoliando com ele. Então são 5 minutos que você vai estar ali esfoliando com aquele ácido. Então sempre tenha um pouquinho de atenção no modo de uso do peeling químico que você está utilizando, tá bom? Na hora que você for passar o peeling na face inteira, observa para você descer um pouquinho. Por quê? Porque senão a cliente dá aquela clareada na pele e de repente fica aquela divisão. Então, para não ficar aquela divisão da cliente, sempre dá uma descidinha com o peeling para você conseguir dar uma clareada e ficar um clareado de forma mais uniforme, mais igual, sem ficar uma margem de divisão, certo? Ok, aplicado em toda a face, com cuidado com as sobrancelhas dela. Agora a gente aguarda mais 10 minutinhos. Total de aplicação do ácido, então, foram 20 minutos. Eu vou vir com uma buchinha molhada na água, viu? Água mais fria. Eu vou retirar esse ácido. Com cuidado. Lembrando que eu sempre perguntei a ela se ela estava sentindo muito, estava incomodando. Ela falou que estava ok, sem nenhum problema, tá? O ácido mandélico, ele é um ácido que você tem que ter um pouco mais de paciência, porque ele é um ácido um pouco mais demorado de sua ação. Porém, é um ácido na qual você pode trabalhar com bastante segurança. Então, se você porque existem clientes que chegam na clínica da gente e quer resultado para amanhã. Com uma aplicação só, já quer sair sem mancha. Isso não acontece, tá? Porque os ácidos que nós esteticistas utilizamos são ácidos um pouco mais fracos. E esse daqui, apesar de ter 10%, ele é um ácido na qual você pode trabalhar com um pouco mais de segurança, mas o resultado ele demora um pouquinho mais, tá? Então o ideal é que você sempre peça umas 10 sessões para sua cliente daquele ácido. Quando houver necessidade, você pode aplicar mais ou até mesmo menos de acordo com a resposta de cada paciente, tá bom? Certinho? Então, aqui nós retiramos todo o ácido, tá? Tenha cuidado para retirar tudinho. Após a retirada, retirei todo o ácido, então certifique-se que todo o ácido foi retirado.
e aí você vem com um bom protetor solar agora, tá? De preferência um protetor solar livre de óleo, tá? De uma qualidade onde vai ter um toque seco e uma boa proteção. Então, dê preferência para um fator um pouco maior, um fator 50, porque ela está utilizando um ácido, então ela precisa de uma proteção. Outra coisa que nós precisamos ter cuidado é a quantidade, ó. É pouquinha coisa, você coloca uma pérolazinha, ó, um pouquinho só em cada ponto, e aí a gente vai espalhar. Você não precisa besuntar toda a pele da cliente com o protetor solar, você tem que passar um protetor solar, uma camada que fica uniforme, mas que ela não fica toda branca, né? E o protetor solar, ele tem a ação de 3 horas. Então, sempre retoque o protetor solar de 3 em 3 horas, pede ela para estar retocando, tá? Porque como ela está fazendo uso de ácido, é importante que ela tenha uma boa proteção, tá? E outra coisa, se ela vai se expor a um horário onde o sol é um pouco mais forte, para ela, mesmo que, tem 2 horas que eu passei o protetor solar, mas eu vou expor a um sol um pouco mais forte, pode retocar, tá? Por favor, é até melhor para a gente evitar essa exposição solar, porque com o uso do ácido, a pele fica muito fotossensível, ok? Outro cuidado que vocês também têm que ter é que às vezes você escolheu um protetor solar que você tem o hábito de usar, você já tem um costume de usar, e esse protetor solar, ao aplicá-lo e reaplicá-lo, a pessoa começa a falar que está sentindo muita ardência. Então pede ela para suspender o uso daquele protetor solar e, se possível, trocar, porque pode ser que ela está desenvolvendo algum processo alérgico, tá? E isso não é legal. Aqui nós passamos o protetor solar, a pele dela ficou bem sequinha, bem uniforme, e faça assim esse passo a passo, e esse é um protocolo seguro. Faça que você não vai errar. Ok, aqui é assim, missão dada, missão cumprida. Você sabe tudo sobre o melasma, tudo. A partir de agora, eu espero que você esteja conosco em todos os nossos próximos programas. Beleza a fundo, agora é pra valer!